Fala galera, estamos aqui juntinhos mais uma vez estudando agora o trauma de tórax, tá? Eu utilizei a literatura do PHTLS e do SAMU 2016 para a gente poder aqui estar discutindo esse trauma de tórax. Em relação ao PHTLS, nós temos aí a versão de 2019 que é a 9ª edição, e a 8ª edição, que foi ali 2017, tá certo? Com relação ao trauma de tórax, o que cai em prova de concurso é o que a gente vai ver aqui, beleza? No início nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do tórax. Essa região é de extrema relevância, porque aqui a gente tem o sistema respiratório e o sistema circulatório, né, funcionando de forma bem importante por meio dos pulmões e do coração. Então é importante a gente estar revisando aqui essa nossa anatomia e fisiologia, tá certo? Logo no início. Depois nós vamos ver aqui quais são os danos possíveis relacionados ao trauma de tórax. Então eu tenho, por exemplo, aqui o tórax instável, né, a fratura de costela, o tamponamento cardíaco, nós vamos ter a contusão cardíaca, nós vamos ter o pneumotórax, que pode ser fechado, pode ser aberto, pode ser hipertensivo, e tudo isso aqui nós vamos estudar em relação ao trauma de tórax, beleza? Então vamos aqui começando com anatomia. Em relação aos arcos costais, músculos e ligamentos, que vai estar aqui compondo a nossa caixa torácica, tá? A caixa torácica, gente, tem aqui 12 pares de arcos costais, sendo que 10 deles vão se encontrar onde? Fixado no externo, e os outros 2 últimos são flutuantes, tá? Esses arcos costais, ele vem aqui, né, da região da coluna e vem e faz aqui o rebordo costal até chegar aqui no externo e se ligar, tá? Os outros 2 vão ficar aqui flutuantes sem chegar aqui no externo, tá bom? E os músculos intercostais? Nós temos o interno e o externo, tá? E também o diafragma. Isso aqui lembra o que, gente? Isso aqui lembra os músculos que nós precisamos utilizar para a nossa respiração. Vem comigo, quando eu faço a inspiração, né, o ar entra e eu vou utilizar o diafragma, né, contraindo aqui, e os intercostais externos, tá? Porque inspiração I com E. Então, a inspiração eu uso os intercostais externos e a contração do diafragma. Ao expirar, colocar o ar para fora, eu vou relaxar o diafragma e vou aqui utilizar os músculos intercostais agora internos. Então, isso aqui, gente, vai englobar os músculos da respiração. E por que é importante saber disso aqui para trauma de tórax, gente? Quando eu faço a minha respiração utilizando esses 3 músculos aqui, ninguém percebe, não há um esforço respiratório, né? Eu converso com você e estou usando esses músculos aqui. Só que quando há uma falha do processo respiratório, uma insuficiência respiratória, alguma coisa assim, além desses músculos, eu vou usar os músculos que eu chamo de acessório, que aí é quando há um esforço maior para respirar. Então aqui eu incluo o peitoral, eu incluo o esternocleidomastoide, que é quando eu vou fazer... Olha, o músculo do pescoço aqui, né, funcionando, porque eu tô querendo abrir mais a minha caixa torácica quando eu tô com insuficiência respiratória em busca de compensar aqui alguma falha interna, tá? Então, um dos sinais da insuficiência respiratória perceptível, tanto no trauma de tórax quanto em emergências clínicas, é o uso da musculatura acessória. Com relação à pleura parietal e visceral, é muito importante também conhecer esses aspectos da anatomia dessas estruturas, porque por meio delas nós vamos entender o que? O pneumotórax, que nada mais é do que o ar entrando aqui no meio dessas estruturas onde não deveria ter ar, tá? Quando eu falo em pleura parietal, você lembra de que termo? Parede, né? Então a pleura parietal reveste a parede torácica internamente. E visceral, você lembra de víscera, né? Então você lembra que a pleura visceral reveste o pulmão, tá? E aí na estrutura torácica eu tenho o coração, os pulmões, né, e os grandes vasos de grande relevância, a artéria aorta, né, a veia cava, superior, inferior, a traqueia. Então, quando há um pneumotórax, por exemplo, a entrada de ar na cavidade torácica que comprime o pulmão, e esse pulmão comprimido empurra, né, o lado aqui contralateral, e aí o que é que vai fazer? Vai gerar uma instabilidade hemodinâmica por conta desses grandes vasos aqui, prejudicando inclusive o retorno venoso, beleza? E aqui tem
tem uma figura do livro de Netter, né, aquele livro famoso de anatomia, que a gente vai com certeza estar utilizando, por exemplo, nas nossas aulas de anatomia, para ajudar a entender aqui o funcionamento do nosso corpo, tá? Quando eu venho aqui para essa estrutura, fica fácil compreender a anatomia e fisiologia do tórax. Observe que aqui a gente tem a pleura visceral que reveste o nosso pulmão, tá? Tirou aqui um pedacinho da pleura para poder enxergar a parte da estrutura aqui dos lobos pulmonares, tá certo? Então observe aqui, ó, a fissura, né, em relação à divisão dos lobos, tá certo? É importante a gente pensar aqui, ó, que entre essa pleura visceral e a caixa torácica tem um espaçozinho que a gente chama de espaço pleural aqui, tá? Esse espaço, a gente vai ter só o que nele aqui? Vai ter só um pouquinho de líquido, né? Um líquido para permitir a expansibilidade torácica sem gerar aqui resistência, sem gerar aqui nenhuma alteração, tá certo? Então, muito importante a gente relembrar. Aqui no meio está o mediastino, aonde está o nosso coração também. A região do mediastino é onde fica o nosso aqui coração, tá? Aqui tá o diafragma, que é o músculo mais importante da nossa respiração, inervado aí pelo nervo frênico, tá? Muito importante pra gente esse entendimento. Com relação aqui aos processos fisiológicos que ocorrem dentro da região torácica, né, porque a gente viu ali a anatomia, a distribuição das principais estruturas, né, que vão estar influenciando o nosso entendimento do trauma torácico, quando eu falo de processo fisiológico, eu vou pensar em duas coisas. Eu vou pensar em respiração e circulação, tá? Por isso que a gente vai revisar esses aspectos aqui com você. Quando eu penso em respiração, gente, eu preciso pensar que ele não é um aspecto apenas aqui da região torácica, tá? Ele envolve, né, esse processo de respiração, todo o nosso corpo. Vamos entender por quê. Para que eu respire, eu preciso que o meu sistema nervoso central esteja funcionando, não é isso? Perfeito. Porque o bulbo, né, que está lá relacionado ao nosso sistema nervoso central, vai estar mandando informação para controlar aqui, né, a quantidade de vezes que eu vou respirar, né? Então eu preciso do sistema nervoso central funcionando. Além disso, o sistema nervoso central ele precisa também enviar informação para os meus músculos por meio da placa motora para que o músculo possa contrair, né, e relaxar. Então eu preciso ter íntegro também os meus nervos que saem do sistema nervoso central, vai por meio da medula e vai então inervar esses músculos importantes aqui, intercostais internos, externos e também o diafragma, além daqueles acessórios na situação em que eu demandar eles também, tá? Então eu preciso do sistema nervoso central. Preciso do sistema nervoso periférico, que são os nervos que vão estar indo diretamente lá no músculo. Eu preciso que esses músculos estejam estejam íntegros também, né, para que a respiração funcione adequadamente. E aí eu venho para a via aérea, eu preciso também, né, que a via aérea esteja íntegra, que esteja aqui toda abertinha, pérvia, direitinho, né? Então todo o pertuito aqui da via aérea precisa estar íntegro. Além disso, eu preciso que os alvéolos, a estrutura aqui, né, onde vai ocorrer a hematose, a troca gasosa, também esteja funcionando. Para quê? Para que eu consiga levar o ar com oxigênio para dentro desses alvéolos, tá certo? Além dos alvéolos, eu preciso que ao redor dos alvéolos o sistema circulatório esteja passando ali, esteja bem, para que a gente consiga levar esse oxigênio para cumprir a sua missão, que é ir para as células promover aí a respiração aeróbica e promover a liberação de energia, tá? Maravilha! Alvéolo funcionando, circulação passando. Agora, se dentro do sangue não tiver hemoglobina suficiente para captar esse oxigênio, também tem complicação. Então, eu também preciso do sistema sanguíneo aqui funcionando com a quantidade de hemácia satisfatória, para que essa hemácia tenha uma quantidade satisfatória de hemoglobina e dessa forma o oxigênio possa ir aí ser levado para o nosso corpo como um todo, tá? Então, observe que o sistema respiratório ele envolve aqui várias partes, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, a parte muscular, a parte óssea também, né, das costelas, para que elas consigam aqui se elevar, para a gente conseguir respirar. A gente precisa dos alvéolos, do sistema respiratório propriamente dito, da via aérea. Enfim, observe o quanto que é complexo, né, entender a respiração, né, em todos esses aspectos aqui, tá?
A circulação também, né, vai depender de várias partes do nosso corpo. A gente precisa aqui do coração funcionando adequadamente, a parte elétrica dele, por meio aqui do nosso sinusal, onde ele vai estar liberando o estímulo inicial para poder gerar atividade elétrica cardíaca. Essa atividade elétrica cardíaca, gente, ela é autoexcitável, o próprio coração ele se autoestimula, tá? Agora, o sistema nervoso central, por meio lá do bulbo, ele vai mandar informação, né, para o coração aumentar ou diminuir a frequência cardíaca, tá certo? Por meio aqui dos neurotransmissores. Então, se eu mando na corrente sanguínea aqui adrenalina, né, o meu coração vai bater forte, né? Se eu vou aqui por meio da acetilcolina, eu vou diminuir a minha frequência cardíaca, né? Vou fazer aqui uma bradicardia, vou aqui bater o coração dentro da normalidade ou um pouco mais menor aqui do que o valor de parâmetro, tá certo? Então é muito importante que você saiba que o coração ele é autoexcitável, que ele tem a sua atividade elétrica, mas que o sistema nervoso ele estimula em termos de aumento ou diminuição da nossa frequência aqui, tá? O coração, além da parte elétrica, ele também tem a parte mecânica, né? Então, as nossas células aqui do miocárdio, né, do músculo cardíaco, precisam estar funcionando adequadamente para que o coração se contraia, né, a parte ali mecânica mesmo, e consiga ejetar o sangue pelos nossos grandes vasos aí para até chegar, né, ao nível de capilar e ocorrer a nossa troca gasosa, que é o objetivo do encaminhamento do sangue aqui para as nossas células. Tanto o oxigênio quanto a glicose vão ser substratos necessários para o funcionamento da nossa célula, tá? E o coração vai estar fazendo isso, mantendo o nosso sangue aqui circulante, tá? Vamos aqui fazer uma questão comigo, vem aqui no slide da VUNESP, em relação à anatomia e função do sistema respiratório. A troca gasosa nos pulmões é feita nos brônquios, na traqueia, nos alvéolos, na laringe ou no diafragma. Lembrando que nós vamos ter aqui a via final, né, o caminho final do processo respiratório é aqui os alvéolos, onde o alvéolo, né, o nosso saquinho de ar ali, vai estar interagindo com os capilares que passam ao redor dele para ocorrer a troca gasosa, que essa troca gasosa é chamada de quê, gente? De hematose. Hematose, ok? Então, nos alvéolos aqui é onde vai ocorrer a troca gasosa. Aqui tem todo o pertuito do ar, ele entra no nariz, onde é filtrado, onde ele é aquecido, né? Depois o ar passa pela faringe. A faringe é uma via de ligação tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo, tá? Nós temos aí 3 partes na faringe, uma das partes da faringe, as 2 primeiras, participa também da passagem do alimento. A laringe é exclusivamente do sistema respiratório, tá? No sistema digestivo, a faringe segue para outro caminho e a laringe vai ali pela via aérea, tá? Onde eu tenho aqui a traqueia na sequência. Depois da traqueia, eu vou ter os brônquios, direito e esquerdo. Os brônquios vão se dividir em bronquíolos e os bronquíolos vão aí dar origem aos alvéolos, que é onde vai acontecer a nossa troca gasosa, tá? Olha aqui outra figura do Néter, né? Eu gosto demais desse livro de anatomia, maravilhoso, né? E aqui a gente vai ver o que, gente? A gente vai ver justamente os alvéolos pulmonares fazendo aqui a nossa troca gasosa, tá? Olha aqui a interação dos nossos capilares para que ocorra a oxigenação do nosso sangue. O controle da respiração, a gente viu ali que precisa do sistema central, né, sistema nervoso central, para funcionar a nossa respiração, e esse sistema nervoso central, por meio do centro respiratório, vai aumentar ou diminuir a frequência respiratória de acordo com a leitura que ele faz dos níveis de gás carbônico no sangue, tá certo? Porque o nosso sistema respiratório, ele funciona aqui por meio do controle para manter esses níveis aqui dentro da normalidade na corrente sanguínea e não gerar nem acidose nem alcalose respiratória, tá? As nossas artérias, a aorta e carótida, principalmente aqui, possuem quimiorreceptores, onde nesses locais vai controlar o nível de oxigênio, para ver também se eu preciso aumentar ou diminuir a minha frequência respiratória. Então são 2 esses mecanismos aqui de controle da minha frequência respiratória, tanto o nível de oxigênio quanto o nível de CO2, tá?
O PHTLS traz para a gente aqui uma imagem bem interessante para a gente entender o controle desse sistema respiratório, tá? Nessa imagem aqui a gente está vendo um baixo nível de oxigênio, tá? E a minha artéria aorta aqui e a carótida vai estar lendo, entendendo que o meu sangue está com baixa quantidade de oxigênio. Dessa forma, o que é que vai fazer o meu corpo em resposta a essa baixa quantidade de oxigênio? Aumentar a frequência e a profundidade da ventilação, tá? Então, esses receptores localizados nas artérias aorta e carótida são sensíveis ao nível de oxigênio e estimulam os pulmões a aumentar o movimento do ar para dentro e para fora do saco alveolar. Esse é o segundo mecanismo compensatório. Lembra que tem aqui os quimiorreceptores? Aqui, nessa imagem, a gente consegue perceber que há, né, de acordo com o PHTLS, aqui, ó, quimiorreceptor, que vai ler a baixa quantidade de oxigênio e fazer com que aumente a frequência respiratória e a profundidade da respiração, tá? Agora, o nosso centro, primeiro lá de regulação, né? Vai ler o quê? Alto nível de CO2 no sangue, ou seja, estou retendo CO2, ou seja, a respiração não está satisfatória. O que é que vai mandar aqui o bulbo de informação? Vai fazer com que aumente a frequência e a profundidade da ventilação para que ocorra uma melhora da perfusão e elimine mais CO2 que está alto. Então, um nível maior de dióxido de carbono, que é o CO2, é detectado pelas células nervosas sensíveis a essa mudança, o que estimula o pulmão a aumentar a profundidade e a frequência da ventilação. No sistema circulatório, como a gente já havia conversado aqui, nós vamos ter o coração, o sangue e os vasos capilares, né, que vão estar aí interagindo para que ocorra, né, a troca gasosa juntamente com o sistema aqui respiratório. Com relação ao coração, gente, eu vou ter o lado direito e o lado esquerdo, tá? Do lado direito, eu tenho um átrio, ventrículo, veia cava superior, chegando aqui no átrio direito, né? Artéria pulmonar saindo do ventrículo, certo? A válvula tricúspide entre o átrio e o ventrículo, né? E a válvula pulmonar entre o ventrículo e a artéria pulmonar, nós vamos ter aqui a válvula pulmonar, tá? Do lado esquerdo, eu tenho o átrio esquerdo, né? O ventrículo esquerdo, que vão aqui se comunicar pela válvula mitral, certo? A artéria aorta vai sair do ventrículo, onde eu vou ter a válvula aórtica aqui. As veias pulmonares vão chegar no átrio esquerdo, certo? E, como eu já havia conversado com vocês, a válvula mitral vai estar entre o átrio e o ventrículo. Observe que aqui eu chamo sua atenção para duas exceções e que caem em prova também de concurso. Olha, a artéria pulmonar, gente, é a única artéria do corpo que carrega sangue com baixa quantidade de O2, tá certo? Porque é ela que vai ser responsável por tirar o sangue do ventrículo direito, mandar para o átrio direito, ou mandar para o pulmão, desculpa. Sai do ventrículo direito, a artéria pulmonar, e manda o sangue para o pulmão, onde no pulmão esse sangue vai ser o que, gente? Oxigenado, para voltar aqui do pulmão para o átrio esquerdo por meio de quem? Veias pulmonares. Aí aqui a gente tem a segunda exceção. Qual é a segunda exceção? As veias pulmonares são as únicas veias do corpo que carregam sangue com alta quantidade de oxigênio. Então aqui eu preciso que você entenda que nós estamos diante de duas exceções: artéria pulmonar e veias pulmonares, tá? Artéria pulmonar, sinal única, que carrega o sangue com baixa quantidade de oxigênio, e as veias pulmonares sendo as únicas veias que carregam sangue rico em oxigênio. Olha como caiu aqui na prova do TJ-DFT em 2015. Todas as artérias conduzem sangue rico em oxigênio e nutrientes, que são substâncias essenciais às células do organismo humano. Olha o terminho amplificativo, todas. São todas as artérias, gente, que conduzem sangue rico em oxigênio? Não, eu tenho uma artéria pulmonar que é a exceção. Então, muito cuidado. Toda vez que você vê esse termo amplificativo, pense se há alguma possibilidade de exceção, porque na maioria das vezes isso acontece, tá? Por falar em sistema
cardíaco, circulatório, é importante a gente fazer uma revisão do ciclo cardíaco de forma bem objetiva, porque na aula de anatomia e fisiologia a gente vai trabalhar isso com detalhamentos, né, com minúcias. Aqui a gente está fazendo uma revisão para conseguir falar sobre trauma de tórax. É importante a gente pensar nisso aqui, tá? Então, qualquer momento onde eu quiser começar o ciclo cardíaco, eu posso, porque ele é um ciclo, né? Então, vamos começar no átrio direito, como acontece com a maioria das literaturas. Então, átrio direito, vem aqui o sangue para o ventrículo direito, aqui no meio nós temos a válvula tricúspide, né? E aí, do ventrículo direito, por meio da artéria pulmonar, que é a única artéria que carrega sangue aqui, né? Pobre em oxigênio, esse sangue vai para os pulmões. Nos pulmões eles vão o que, gente? Receber a oxigenação, vai ficar oxigenado esse sangue e vem aqui pela segunda seção, veias pulmonares. Veias pulmonares vão levar o sangue rico em oxigênio para o átrio esquerdo, tá? Os átrios são aqui câmaras de baixa pressão, tá? Ele recebe sangue das veias, né? Que tá ali dentro também com baixa pressão. Do átrio esquerdo, o sangue passa pela válvula mitral e vem para o ventrículo esquerdo, certo? No ventrículo esquerdo, aqui já com alta pressão, é o local de maior pressão dentro do coração, ele vai então vencer a resistência da artéria aorta para ejetar o sangue ali a cada batimento cardíaco, tá? Da artéria aorta, o sangue vai pelos vasos ali das artérias, chegar nos tecidos para oxigenar os tecidos, né, levar oxigênio, glicose para o funcionamento celular, ok? E depois volta aí pelas veias cavas, superior e inferior, tá certo? Para o nosso átrio direito, que é onde a gente começou aqui o ciclo cardíaco, tá certo? Com relação aqui, gente, às veias e artérias, para a gente entender as subdivisões do sistema circulatório, as artérias vão se dividir em arteríolas, que são artérias menores, né, com menor resistência e com a questão aqui da parte muscular um pouco menor do que na artéria, e as arteríolas vão aqui se dividir em capilares, tá, que são vasos mais fininhos, onde ocorrem as trocas de oxigênio e gás carbônico. As veias vão aqui se dividir, né, os capilares, na verdade, voltam ali da parte oxigenada, se transforma em capilares sem oxigênio, tá? Que vão ser os capilares que vão depois dar origem às vênulas. As veias elas estão voltando, certo? E das vênulas a gente vai formar as veias, depois as grandes veias, até voltar aqui para a veia cava superior e inferior, voltando ao átrio, tá? Então é importante saber que as artérias vão levando o oxigênio para o corpo e depois as vênulas e as veias vão voltando aqui o sangue para o coração. Agora a gente entra propriamente no trauma de tórax, tá certo? Onde a gente vai ver aqui quais são as causas, né? Em que situações que mais ocorrem o trauma torácico, tá certo? E aqui eu tenho o acidente automobilístico sendo um dos campeões, tá certo? Quando há o acidente automobilístico, o corpo tende aí para frente e o tórax aqui do paciente pode bater no volante, tá? É claro que com a tecnologia do airbag, isso pode aqui diminuir, né, em relação a esse trauma direto no volante quando o airbag aí é acionado, tá? Além disso, nós vamos ter as quedas. As quedas também vão poder gerar o trauma de tórax. É claro que aqui no acidente automobilístico e na queda, o trauma de tórax ele não vai ser isolado, a gente vai ter diversos traumas em extremidades, abdominal, crânioencefálico, raquimedular, tudo muito associado, né, que é o politraumatizado. Mas também aqui na região torácica, gente, também tem acidentes por arma de fogo, então o projétil pode atingir aqui a região torácica e a gente vai ver as possibilidades, né, em relação principalmente ao pneumotórax aberto, em relação à arma de fogo. Arma branca também, né, a arma branca é a faca, é a tesoura, né, o picador de gelo, são aí objetos que podem também gerar um acidente penetrante em relação ao trauma de tórax, tá? Então aqui tem a subdivisão do trauma de tórax em contuso e penetrante. Qual é esse trauma de tórax aqui contuso? É aquele onde o tórax bate no volante, por exemplo, né, e não gera uma ferida externa, não tem uma lesão externa. Por dentro houve a contusão,
houve a lesão ou pulmonar ou cardíaca, mas externamente você não tem ali uma laceração, você não tem ali um objeto penetrante entrando ali na cavidade torácica. Então a gente vai chamar de trauma contuso quando não tem lesão externa, tá? Isso aqui é uma classificação do PH-TLS. E o penetrante, quando objetos atravessam a parede do tórax, que é o que acontece com objetos aí de baixa energia, que é arma branca, por exemplo, né? E de média e alta energia, que são as armas de fogo. Depende do potencial dessa arma de fogo para a gente chamar aqui se é de média ou alta energia, tá? Então, quando ocorre um trauma penetrante, nós vamos estar aqui comunicando o meio interno do espaço pleural com o meio externo. Isso vai permitir o quê, gente? Vai permitir o ar do ambiente externo entrar nesse compartimento aqui que a gente viu lá na anatomia, que é a parte aqui do espaço pleural, tá? Gerando o que a gente chama pneumotórax, que é ar na cavidade torácica aqui onde não deveria ter, tá? Quando esse ar entra no espaço pleural, o pulmão vai entrar em colapso, né? Ele vai murchar ali e apertar, inclusive, o lado oposto, tá? Naquele espaço pleural, onde eu tenho a pleura parietal, a pleura visceral, né, aqui o pulmão sendo revestido por essa pleura, certo? E aqui a caixa torácica sendo revestida pela outra pleura. Quando nesse espaço aqui tem ar, eu chamo de pneumotórax. Se nesse espaço tiver sangue, porque aí lesionou vasos, e em vez de ar aqui vai ser preenchido com sangue, que também vai pressionar o pulmão. Aí quando tem esse sangue eu chamo de hemotórax. Com relação ao trauma contuso, né, que não é o penetrante, nós vamos ter aqui um pulmão que pode estar lesionado, mas a pele ali não vai ser rompida, tá? Aqui, por exemplo, no trauma contuso, gente, eu posso gerar um pneumotórax fechado. O que é isso? Eu tenho uma caixa torácica e depois eu vou mostrar as imagens do PH-TLS mais bonitinhas, tá? Tem uma caixa torácica aqui, não houve ruptura desse segmento aqui para entrar ar de fora, tá? Mas o pulmão que tá aqui dentro foi rompido. Com a ruptura do pulmão, o próprio ar que estava nos alvéolos veio para o espaço pleural. E aqui formou uma bolsa de ar nesse espaço pleural. Só que esse ar veio proveniente do pulmão. Então, por isso que eu vou dizer que é um pneumotórax fechado. Isso acontece no trauma contuso, no tumor. Quando eu tenho um tumor pulmonar, por exemplo, pode haver a ruptura, né, da parede pulmonar aqui e vir o ar aqui para formar um pneumotórax ou então um líquido, né, que forma ali um derrame pleural por conta da compressão de um tumor. Só para a gente entender que isso pode também acontecer, gerando aqui um pneumotórax também fechado, tá? Tanto o aberto quanto o fechado pode gerar um pneumotórax hipertensivo. Vamos entender isso aqui, tá? Claro que a imagem do PH-TLS fica outro nível aqui a explicação, né? Então eu tenho aqui, ó, a parede torácica, certo? A pleura parietal revestindo a parede torácica, o pulmão, aqui a pleura visceral e o espaço pleural aqui, tá? Esse espaço pleural em azulzinho, ele deve ser assim do lado normal, ó, só permitindo aqui a distensibilidade pulmonar sem nenhuma alteração. Quando eu tenho uma entrada de ar nesse espaço que deveria ser fininho assim, eu vou chamar isso aqui de pneumotórax, tá certo? Então o ar entrou aqui ou por uma lesão externa, chamado de pneumotórax aberto, né? Quando o ar de fora entra nessa cavidade, ou eu vou ter um pneumotórax fechado, quando esse pulmão aqui foi rompido em algumas estruturas e liberou o ar do pulmão para esse espaço, certo? Então aqui eu chamo de pneumotórax fechado. Agora vamos entender o que é o pneumotórax hipertensivo. Tanto o aberto quanto o fechado, quando esse ar nessa cavidade está aqui e gera uma pressão grande ali dentro, ao ponto de comprimir, colapsar o pulmão desse lado, do pulmão direito, por exemplo, e isso aqui faz com que seja empurrado esse pulmão aqui contra a traqueia, contra os grandes vasos. Isso vai ser chamado de pneumotórax hipertensivo, tá? Ou seja, o pneumotórax hipertensivo é uma complicação, certo? Tanto do pneumotórax aberto quanto do fechado, tá?
E isso pode gerar um choque, porque a compressão de grandes vasos pode gerar um choque circulatório que gera uma diminuição da pressão arterial por conta de retenção do volume sanguíneo aqui, ou seja, dificultando o retorno venoso. Esse choque que vai ser proveniente do pneumotórax hipertensivo é chamado de choque obstrutivo, tá? Na nossa aula de choque, você vê lá que é o choque hipovolêmico por sangramento intenso, né, ou por diarreia, vômitos intensos. Você vê que tem um choque cardiogênico, quando o coração aqui é o culpado, né, da falta de circulação adequada. Tem um choque distributivo, que pode ser anafilático, quando há uma reação alérgica, pode ser neurogênico, quando há aqui uma lesão, né, medular, por exemplo, ou pode ser aqui séptico, quando há uma bactéria na corrente sanguínea liberando toxina, fazendo a vasodilatação. E além desses choques, tem o choque obstrutivo, que pode ser proveniente de um tromboembolismo pulmonar ou de um pneumotórax aqui também hipertensivo, tá? Então é muito importante, gente, a gente fazer essas ligações de conteúdo, tá? Pra gente poder entender bem aqui a diferença de pneumotórax aberto, fechado, hipertensivo, porque isso vai fazer diferença nas nossas questões. Tem muita questão de trauma de tórax, tá? Mas no próximo bloco a gente vai continuar estudando aqui o trauma de tórax e diversas intercorrências que geram aí em relação ao trauma na região torácica. Então vem comigo ligado no modo turbo, desanima não, gente. Você que tá aí de pós-plantão, ou que vai dar o plantão hoje à noite, ou já tá no plantão, né? Enfim, você que tá aí correndo de um lado pro outro, fica na paz, porque aqui a gente selecionou o conteúdo que tá completinho ali para você resolver todas as questões dentro desse tema, tá bom? Então vem comigo ligado no modo turbo, não desanima não. O cansaço pode vir, você vai estudar cansada, mas é importante superar isso por meio da motivação, que vai fazer com que você estude com mais gás, com mais energia, tá certo? Então vem comigo no próximo bloco, continuando o estudo aí do trauma de tórax.